Bom dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Hoje eu quero compartilhar mais uma história com vocês na nossa série Pequenas Histórias, Grandes Lições. E hoje eu quero compartilhar de um lugar que eu fui, uma igreja, que não dá para dizer assim, se você pensar em igreja que nós temos aqui, esquece, não tem nada a ver. E naquele dia, nós fomos numa igreja em frente ao campo de refugiados, uma igreja organizada pelos irmãos dos Estados Unidos que tinha um trabalho missionário ali em frente. Então, o que eles fizeram? Eles arrumaram o salão e aí eles faziam um culto todo domingo de manhã para falar do amor de Deus. E naquele dia, já vou começar contando meu mico. Naquele dia, né, um frio danado, 5 graus abaixo de zero, todo mundo com aquele monte de roupa, aquele monte de meia. E aí eu coloquei uma meia, que era de ginástica que eu tinha levado, dessas meias assim, sabe, um verde limão, amarelo, bem, cheguei, que trem brilhava, né? E fui. Quando chegou lá, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era tirar o sapato e entrar de meia. Gente, que vergonha! Mas vamos lá, né? E o objetivo não era esse, esquece a vergonha e entra. Quando nós entramos assim, já de cara assim, se assusta, porque não tem um banco. É tudo no chão, igualzinho eu tô sentada aqui hoje. Tudo no chão, tinha assim umas almofadinhas em alguns lugares, bem fininhas, tipo os colchonetes de fazer ginástica, e as pessoas foram sentando ali. Aí tinha uma moça tocando um violino com aqueles hinos mais assim gostosos de ouvir, sabe? E aí nós sentamos lá e começou a chegar o pessoal, né? E veio gente de todos os, assim, ali naquele campo de refugiados tinha gente de todos os lugares. Então, tinha ali gente da Síria, tinha do Afeganistão, tinha gente dos países ali próximos, sabe? E quando foi entrando todo mundo, foi muito interessante, porque você olhava e você via, assim, sabe, as diferenças de raça, de nação, de tribo, de tudo. Era muito, muito, muito lindo. E aquilo tudo parecia que a gente estava no céu, quando todas as tribos, línguas e nações estarão diante do Cordeiro adorando. E aí começaram a tocar, né, os hinos, e eles cantavam em inglês. E aí todo mundo tentando acompanhar e cantando junto, com aquele som de violino e um violão, e a coisa estava maravilhosa, assim, foi a coisa mais linda que eu já vi. E aí depois o irmão que trouxe a palavra, ele pregava em inglês, tinha um tradutor para um grupo em francês, um outro que traduzia em árabe para um grupo, e aí lá no cantinho no fundo tinha um outro rapaz traduzindo, né? E ali a gente, sabe, todo mundo falando ao mesmo tempo, pregando, e todo mundo conseguia prestar atenção na mensagem. E aquilo foi assim, do mover do Espírito Santo, tão grande, de uma riqueza, sabe? Riqueza não só espiritual, mas cultural, de conhecimento, de tudo que eu fiquei assim, maravilhada com o que Deus faz, né? A gente custa às vezes escutar uma pregação em português e ali as pessoas escutando em várias línguas e um falando daqui, outro traduzindo dali e todo mundo assim atento, né? E quando terminou aquele culto, nós fomos embora e a gente maravilhado com tudo que a gente tinha vivido. A gente começou a pensar, né? E hoje eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar. Gente, cada esquina que nós andamos na nossa cidade tem uma igreja. Em todas essas igrejas tem cadeiras, tem bancos, sabe? Tem lugar que tem cadeira com almofada, tem lugar que tem aquelas cadeirinhas brancas, tem lugar que tem banco, mas todas elas têm lugar pra gente sentar, pra gente se acomodar. E tem gente que ainda até joga o bracinho assim, ó, lá na igreja pra ficar mais, né? Todas elas, sabe? E uma coisa que eu vejo, tem muita gente que não consegue ficar ali 1 hora e meia, 2 horas, ouvindo uma mensagem. Nós ficamos por 2 horas sentados no chão, sem nenhum lugar para encostar. Eu não vi uma pessoa levantar do seu lugar. Eu não vi uma pessoa sair para beber água. Eu não vi uma pessoa sair para ir ao banheiro. 2 horas sentados no chão, sem encostar em nada e atentos à palavra de Deus. Sabe, aquilo assim me deixou. Por isso que eu falo que eu saí de lá maravilhada. Porque nós não valorizamos tudo que nós temos aqui.
todas as facilidades. Gente, Bíblia, pouquíssimas, pouquíssimas. As pessoas acompanhavam com o outro ou só prestavam atenção porque eles não têm. Mas estavam todos atentos, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra. E na hora do louvor, não ficava um sentado, todos em pé, cantando com entusiasmo, todos em pé, louvando, sabe? As diferentes tribos, as diferentes línguas, as diferentes nações, todas ali. E aquilo assim, Deus falou muito ao meu coração, porque nós temos conforto demais e eles têm de menos. Nós temos material demais e eles têm de menos. E aí a gente fica pensando, né? Qual é o valor que nós temos dado a um culto? Nós temos tantos compromissos que a maioria dos dias a gente falta. E a gente falta por nada, sabe? O tempo que nós temos para estar junto com os irmãos, para ter a comunhão, para amar um ao outro, para ministrar uma vida do outro, sabe? A gente prefere ficar em casa, enquanto tem pessoas que ficam 2 horas sentadas no chão sem ter onde encostar. E Deus falou muito isso ao meu coração. Que valor nós temos dado? Nós temos Bíblia nas nossas mãos, eles não têm. Eles não têm. E aí, né, nós ouvimos uma história lá de um pastor. Esse pastor, ele pregava num vilarejo e eles avisaram para ele que se ele continuasse pregando, eles iriam matá-lo em praça pública. E aí ele falou assim, olha, vocês vão poder matar porque eu vou continuar pregando. E ele continuou pregando e um dia levaram ele em praça pública e ligaram lá uns fios nele para matá-lo eletrocutado lá, né? E quando eles ligaram o negócio na tomada, não funcionou. Aí eles fizeram isso várias e várias vezes. E eles não mataram esse pastor, porque o Senhor aquele dia o livrou e esse pastor continuou trabalhando ali, sabe? E fazendo a obra. E um dia ele esteve com um pastor dos Estados Unidos. E aí ele pegou e falou assim, olha, o pastor dos Estados Unidos falou para ele assim, olha, nós estamos orando pelo Senhor, nós sabemos que o Senhor já o livrou da morte e que o Senhor tem usado muito o trabalho do irmão aqui nesse lugar, né? Ele falou, nossa, que bom, eu agradeço muito as orações. Ele falou, toda a minha igreja ora por essa comunidade, toda a minha igreja ora por vocês. Ele falou assim, e nós também. Aí ele falou, nós também oramos muito por vocês lá, porque a gente sabe que lá vocês têm muitas Bíblias, mas poucos que leem. Lá vocês têm lugares confortáveis para se reunirem, mas poucos vão. Lá vocês têm condições de fazer muitas coisas, mas poucos fazem. Nós também oramos pela vida de vocês. Gente, foi um tapa, né? Aquele dia eu aprendi muito, muito, que nós precisamos começar a dar valor em tudo que Deus tem dado para nós. E a minha pergunta para você hoje, você tem dado valor a tudo que Deus tem dado para você? Você tem dado valor à palavra de Deus? Você tem feito como o Salmos diz, medita nela dia e noite? Você tem gente lá que tem uma única folhinha e precisa ainda passar um para o outro para poder ler. Você tem dado valor às igrejas que estão com as portas abertas para você entrar? Você tem dado valor ao louvor, à adoração coletiva junto com as pessoas? Se você é um filho, se você é uma filha de Deus, Ele te chama. Ele te chama para você valorizar, porque nós somos privilegiados. E a Bíblia diz em Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos de um despertamento na nossa igreja. E eu não falo só a nossa pessoa, nossa igreja brasileira. Porque enquanto muitos estão morrendo por conta do Evangelho, nós estamos menosprezando a oportunidade de estarmos juntos, de falarmos de Cristo, de estudarmos a palavra. Que a graça de Jesus e a misericórdia do Pai esteja sobre a sua vida e que haja um despertamento no seu coração. Amém?